Ceará de Iracema. Em todos os povos, em todas as civilizações, em todas as línguas do mundo, a literatura oferece sempre uma figura referencial, apta a definir a cultura daquele povo. É isto que Portugal tem em Camões. É assim que a Rússia destaca Pushkin, que na França o nome lembrado seja o de Proust, assim como o de Shakespeare na Inglaterra e o de Goethe na Alemanha. No Brasil, José de Alencar é essa figura. Para nossa imensa honra, trata-se de um cearense nativo, filho e neto de cearenses. Um literato de elevada cultura que trouxe em sua memória emotiva os ecos aprendidos ou rememorados das tradições mais permanentes da nossa terra. Ainda em vida, Alencar afirmou-se como um dos maiores escritores brasileiros. Coube a ele traçar o perfil da nossa língua, amadurecendo-a nas expressões poéticas do romantismo, encantando-a na criação de personagens eternos que venceram os séculos e se configuraram em ícones da nossa própria identidade nacional. A inspiração de José de Alencar buscou no Ceará a sua fonte primordial. Criou a imagem dos mares verdes mares bravios, que nos define e nos acompanha. Estabeleceu a nossa essência desbravadora, aventureira, nativista, e influiu diretamente para construir em nós o sentido da cearensidade, fazendo-nos os cearenses que somos. Texto de Lúcio Alcântara, membro da Academia Cearense de Letras, ACL. Meus amigos e internautas, é um prazer imenso poder aqui dividir com vocês o espaço da Biblioteca Hermenegildo de Sá Cavalcante, né? Esse espaço que constitui o maior acervo de obras sobre Marcel Proust do mundo. Tá? E aqui contamos hoje com a participação de convidados especiais da Academia Cearense de Letras. O texto que abre este episódio, escrito pelo acadêmico Lúcio Alcântara, foi publicado na edição especial da obra Iracema, Lenda do Ceará, organizada pelos acadêmicos Ângela Gutierrez e Sânzio de Azevedo, edições UFC, para comemorar os 140 anos de José de Alencar. O belíssimo texto destaca a tradição e o pioneirismo que permitiram que tivéssemos a primeira Academia de Letras do país, o que nos orgulha e fortalece o sentimento de cearensidade. A Academia Cearense de Letras, ACL, na gestão de seu atual presidente, o acadêmico Tales de Sá Cavalcante, agradece ao Farias Brito a cessão deste espaço da Biblioteca Hermenegildo de Sá Cavalcante, que comporta, como disse, uma das maiores coleções do mundo sobre Marcel Proust, situada no Centro Universitário Farias Brito, para a realização de mais este podcast. Caros ouvintes e internautas, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do ciclo de podcast Jardins de Academo. No podcast anterior, tivemos a oportunidade de falar sobre livros com os imortais Lúcio Alcântara, Greciane Cordeiro e José Augusto Bezerra. Você que ainda não ouviu os episódios anteriores, não deixe de conferi-los, acessando-os pelo YouTube da Academia ou pelos links deixados aqui na descrição do vídeo. No episódio de hoje, em comemoração à Semana da Literatura Cearense, celebrada na primeira semana de maio, vamos conversar sobre literatura produzida no Ceará, suas origens, sua importância e seus mais notáveis representantes. Estão conosco a acadêmica Selma Prata e os acadêmicos Batista de Lima e Geraldo Amâncio. Selma, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Em poucas palavras, você que é escritora finalista do Prêmio Jabuti, autora de Confinados, jornalista, pedagoga, contista,
né? Cronista, romancista. Dê-nos um pouco aí da sua imagem, do seu autorretrato neste momento inicial do nosso podcast. Por favor. Em primeiro lugar, boa tarde a quem nos assiste, boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, professor Nunes, meus colegas, meus parceiros da academia. Eu acho que é sempre muito bom falar sobre literatura, e principalmente sobre literatura cearense, que é a nossa casa, né? Então, eu acredito que a vida inteira, mesmo inconscientemente, eu me preparei para esse momento que eu vivo agora. Esse momento de escrever. Porque desde criança eu sempre tive muita vontade de ler, de escrever, muito incentivada pela minha mãe, que era alfabetizadora. Mas o gatilho mesmo foi dado pelo curso de jornalismo, que é uma coisa interessante, que foi um curso que eu já fiz na maturidade. Antes, a minha primeira formação é pedagogia, como você já falou. E o jornalismo foi quem despertou essa vontade, esse olhar para a literatura. Comecei escrevendo crônicas, em seguida eu passei para o romance, que foi um livro que me tomou 4 anos de pesquisa, porque é um romance no qual eu abordo fatos históricos da época da ditadura militar brasileira, que é O Segredo da Boneca Russa. E no primeiro ano da pandemia, após uma perda de familiar, que foi uma coisa que marcou muito a minha vida, eu escrevi Confinados, que é uma coletânea de contos, esse que, como você mencionou, foi finalista do Prêmio Jabuti. E no ano passado eu lancei Bodum, que é o meu segundo romance, que é como se fosse um resgate às raízes. Eu sou nascida em Fortaleza, me considerava uma pessoa totalmente urbana, mas meus pais são do interior. E eu achei assim, eu senti necessidade de voltar para essas raízes. Foi quando eu comecei a escrever Bodum no ano anterior, e ano passado eu fiz esse lançamento. E é uma coisa assim que eu me encontrei tanto que eu estou fazendo como se fosse uma continuidade, não da história, mas desse tema, dessa temática do interior do Nordeste. Ótimo, que bom. Continuando agora nosso podcast, temos agora o Batista de Lima. Batista, seja muito bem-vindo ao podcast. Você nos poderia brindar um autorretrato do acadêmico, do cronista, de uma casa toda mãe, tá? E é contista também, ensaísta, professor, né? Batista de Lima. Fica à vontade aí o seu comentário, autorretrato aí do intelectual que é. Muito bem, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui no Farias Brito e ao lado de 2 colegas da academia, a Selma Prata, que eu admiro muito pela literatura dela, principalmente o Confinados, que eu adorei aquele livro, né? E o Geraldo Amâncio, que é um marco na academia, porque pela primeira vez entrou na Academia Cearense de Letras um poeta popular. E o melhor poeta popular que existe hoje aqui no nosso Ceará e talvez no Nordeste é o Geraldo Amâncio. Então foi assim uma luta da gente para trazer o Geraldo Amâncio para a academia, porque era para ter vindo Patativa, Cega Aderaldo, mas veio o Geraldo Amâncio, o primeiro. Então é importante isso aí. De minha parte, eu sou menino de engenho, né? Fui criado dentro do engenho, dentro de uma fornalha do meu avô materno, né? E ele tinha lá num dos quartos da casa dele, tinha um compartimento na parede, feito na parede mesmo, né? Que tinha um monte de cordéis antigos, né? E eu gostava de ler aqueles cordéis. E os trabalhadores também gostavam de ouvir. Eu lia para os trabalhadores do engenho, né? Muitos eram analfabetos, eu lia. E na segunda leitura eles já decoravam o cordel. Zé de Souza Leão, né? Chegada de Lampião no Inferno, aquelas histórias, né? E Pavão Misterioso,
Aquilo era bonito, né, para eles e para mim também. E fiquei encantado com a minha primeira cantoria que eu assisti na casa do meu avô paterno, que foi de um violeiro chamado Fransquim Cego, que era parente nosso ainda, né? Passou uma noite tocando lá e aquilo me empolgou. Então, minha origem é o cordel. Aliás, a literatura nossa brasileira, nordestina principalmente, por mais clássico que sejam os escritores, eles têm uma origem do cordel, do popular. Então, depois fui seminarista no Crato, seminário dos padres alemães, do Sagrada Família, vim para cá e fui ser professor. Professor da UES, professor da Unifor, e escrevendo literatura, porque eu estava como aluno ainda no liceu, em 68, por aí, e era uma greve muito grande, eu dei umas aulas lá, eu já era professor do primário, eu dei uma aula sobre José de Alencar, depois sobre Machado de Assis, e as pessoas assistiam, porque os professores estavam em greve, né? Para não perder tempo. E eu, na escada lá, chegou um colega, o senhor Batista, eu sou o Carneiro Portela, estamos criando o Clube dos Poetas Cearenses. Você quer ir? Eu digo, mas vamos. Entrei no Clube dos Poetas e aí comecei a escrever também, a mostrar meus trabalhos. Depois do grupo Siriará de Literatura, com Rogácio Leite e mais 22 escritores, né? E comecei a publicar meus livros, né? Primeiro Miranças, que é o primeiro livro meu, de 77, feito numa gráficazinha de fundo de quintal, colocando no linotipo, eu ajudando o cidadão a fazer o livro. E depois, pela Unifor, a Unifor publicou 6 livros meus. Dr. Ayrton Queiroz, eu devo muito isso a ele, né? E, finalmente, eu estou hoje com meus 15 livros aí publicados, né? E na UES eu passei 19 anos como professor da UES e peguei uma disciplina chamada Literatura Cearense. Só ensinei isso lá. Então, eu tive que ler tudo sobre literatura cearense, né? Uma grande literatura. Então é isso. Minha vida é essa vida simplória, nordestino, cearense, de Lavras da Mangabeira. Que lindo. Muito bom. O nosso terceiro convidado de hoje, especial, é Geraldo Amâncio, né? Nome conhecido aí nacionalmente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Geraldo. Você também poderia nos brindar com uma sucinta apresentação do acadêmico, poeta repentista, estudioso da cultura popular, autor de Antônio Conselheiro e tantas outras obras, e que é um dos maiores nomes da cantoria de improviso da atualidade, Geraldo Amâncio. À vontade. Boa tarde. Ter a companhia de Selma Prata, de Batista de Lima, é uma bênção na minha vida, né? Minha história é meio longa, até pelos anos que tenho vivido, mas eu sou de raízes rurais, como se diz. A poesia, no meu caso, é que eu sempre digo, é preciso ter o dom de poeta, e o meio é determinante para isso. Os maiores artistas que eu vi na infância, na adolescência, foram os cantadores. E eu não tinha nem conhecimento se alguém escrevia poesia. Depois é que soube, tinha Castro Alves, que tinha tantos outros. Veja bem, a minha época é um fenômeno que eu acho que deve ser estudado. 50% desses cantadores eram descendentes de cantadores, ou neto, ou sobrinho, ou filho. Eu citaria, por exemplo, os Bandeira, Ivanildo Villanova, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Severino Feitosa e tantos outros. Meu avô paterno, Manuel Amâncio Pereira, foi cantador amador. Amâncio Pereira Lima, meu tio paterno, foi cantador. Eu acho que é o dom que eu chamo hereditário. Havia um programa na rádio Clube Pernambuco, feito por Otacílio Batista e José Alves Sobrinho. Para quem não sabe, Otacílio Batista é autor de Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, que a Melinha gravou, Zé Ramalho e tantos outros. Bom, aí eu fui, isso à época, ter um rádio no interior, pobre como eu nasci, era pouca gente que tinha. Meu avô paterno tinha. Eu assisti esse programa, eu ouvi esse programa, acho que era uma vez por semana. E eu já trabalhava na roça aos 8, 9 anos, juntamente a meu irmão
meu irmão e alguns primos, a gente cantava também. Eu não sabia nem que era cestilha, mas era cestilha que a gente cantava. E fui me habituando a isso. Depois veio um programa de Pedro Bandeira e João Alexandre na Rádio Educadora do Crato, nos anos 60, e eu assistia assiduamente e fui aprendendo todas as modalidades de cantoria. Então, há 60 anos, isso, 1963, eu comecei a cantar em casa. Esse meu tio, que morava perto, tinha sido cantador, que o meu avô proibiu de seguir cantando. Aí ele voltou. Eu digo até que ele realizou sem mim. O que ele não pôde ser, eu fui. E é uma história longa. Depois, naquela época, o rádio era a televisão de hoje. Eu fui para um programa chamado O Sertão Canta, que era de Antônio Maracajá, que eu acho que você conheceu. De tal forma que, em homenagem a ele, ele partiu há uns 10 anos. A última vez que eu encontrei com ele foi no Iguatu. Quer cantar? Quero, não posso mais, mas deixa eu fazer uma estrofe em sua homenagem. Ele diz assim, que ele andou pouco, eu andei mais um pouco, ele diz, Geraldo Amâncio Pereira começou no meu programa, depois saiu para o mundo, cresceu muito, criou fama, e eu fiquei como um machista pendurado na rama. Eu achei isso muito interessante. Bom, eu tive meus mestres, Maracajá foi um deles, Pedro Bandeira foi um deles, Azulão, o primeiro cantador com quem eu viajei, Zé Moacir, que mora em Brasília. A história é muito longa. Eu creio que, além de tudo, além do dom, eu tive muita sorte. E, em toda a história da cantoria, que você estudando a cantoria, ela começou mais ou menos em 1850. Eu fui o primeiro cantador que atravessou o Atlântico, que levou a viola para onde ela tinha vindo, né? Que ela veio de lá, e a gente está fazendo um trabalho em Portugal. Essa é no próximo mês eu vou fazer Lisboa, uma apresentação em Lisboa e na Ilha da Madeira. É a cantoria indo para o lugar onde tinha parado. E com esse trabalho nosso, Batista, Selma e você, sabe, tem tido um fruto extraordinário. Hoje há, nessa região que a gente atua, que é o norte de Portugal, de 20 a 25 jovens, mulheres cantando lindamente bem de improviso. Maravilha. Aqui nós temos, por exemplo, o Pajeú, que é vocacionado para a história da cantoria, de onde veio o Rogaciano como cantador, os Batistas nasceram lá e tantos outros. Há não sei quantas jovens escrevendo soneto, essa coisa, e não quero passar para a viola. Mas tudo bem, o que vale é ser a poesia. E estou cumprindo a nossa missão. A gente já esteve à frente de vários festivais, participamos de mais de 200 festivais competitivos, trouxemos em torno de 150 primeiros lugares para o Ceará. Não é cabotinismo, não, é um pouco da minha história. É isso aí, estou aqui. O primeiro livro que fizemos foi uma parceria maravilhosa, que foi Vanderlei Pereira, poeta, escritor, sonetista de primeira qualidade, que já está no outro espaço. Estamos aqui ao seu inteiro dispor. Ótimo, excelente. Meus caríssimos internautas, participantes, o Ceará tem sido berço de muitos movimentos culturais, de inúmeras instituições literárias importantíssimas para o Brasil, como a Padaria Espiritual e a Academia Cearense de Letras, que é a mais antiga academia das academias do Brasil. Falemos um pouco sobre esse pioneirismo, né? Que o Ceará tem nos mais diversos aspectos culturais, né? Nas agremiações, né? E a razão de ser desse espírito de vanguarda que faz o Ceará ser pioneiro. Batista de Lima, podemos começar por você, para dar uma radiografia desse espírito, né, revolucionário do Ceará, que antecede, né, muitos eventos. Veja a própria questão da história, né, da revolução em termos de abolição da escravatura, né? E, claro, na literatura, na poesia, nos movimentos que revolucionam os pensamentos e os povos. Como é que a gente pode entender isso, Batista de Lima? A literatura cearense, eu sempre comento que é uma literatura de mutirão, de grupos, né? Pelo menos a literatura mais anterior, porque hoje nós já estamos produzindo de forma independente. Porque havia dificuldades aqui de edição, havia dificuldade principalmente de você
levar o livro até o Eixão Maravilha, como se chama. Mas há um fenômeno que eu acho interessante, é que os momentos culminantes da nossa literatura, eles são uma espécie de catarse de alguma coisa complicada que ocorreu antes. Por exemplo, no século XIX, o grande momento da literatura cearense foi a última década, e vai de 1887 a 1897. É uma cidade pequena, Fortaleza era pequena, quadrada ali no centro, né? Mas você teve aqui, teve primeiro o centro literário, né? Você teve o centro literário, teve a Padaria Espiritual de 92, a Academia Cearense de Letras, teve vários grupos literários ao mesmo tempo, numa cidade pequena, entendendo? Então, por quê? Porque antes, 10 anos antes, houve aqui um trauma muito grande chamado a seca de 1877, 78 e 79. Então, essa grande seca, ela produziu uma catarse que apareceu em forma de literatura, que foi 10 anos depois. Outro grande momento literário do Ceará foi o Grupo Clã de 1942. Mas foi também uma espécie de catarse da grande seca de 32, que foi terrível aqui no Ceará, e também 42 foi um ano aqui atípico em Fortaleza, principalmente. Nós tivemos aqui a invasão de praticamente 20 mil soldados americanos. A cidade ficou tomada praticamente pelos americanos. Nós tínhamos aqui uma cultura francesa que vigorou até 42. A partir de 42, nós tivemos uma cultura inglesa. Os cursos hoje estão tudo em inglês. Você não conhece aqui cursos de francês como tem os de inglês, por conta ainda desse trauma. E surgiu então o Grupo Clã, que é o grupo que eu considero que produziu mais literatura em toda a história da literatura cearense, foi o Grupo Clã. E esse Grupo Clã surgiu em 42. Mas foi também uma catarse. A Raquel de Queiroz, quando escreveu 15 em 1930, foi uma catástrofe da seca. De 15. Que era para ser de 15, eu acredito que seja de 19, porque ela tinha 5 anos em 15. Né? Certo. Então, tudo bem. Mas foi a respeito de seca. Então, a literatura nordestina, ela tem essa coisa da catástrofe. Graciano Ramos, é a catástrofe. A geração de 30 ali, toda dominada pelo esse efeito. Os coronéis do Nordeste quebraram com Getúlio Vargas, com a Revolução de Getúlio Vargas. E esses filhos deles que estavam estudando fora voltaram como? Reconstruir esse patrimônio através da literatura. Zé Lins do Rego, Zé Alberto de Almeida. E é uma literatura de conscientização, de crítica da realidade política. Exatamente. Todos eles retornaram, reconstruíram seus latifúndios no livro. A própria Padaria Espiritual, quando surgiu, ela emergiu com esse sentimento de questionar a realidade. Foi a Padaria Espiritual, porque Antônio Salles era um cara irrequieto, era um gênio. Sim. E ele vinha do Clube Literário, de 1887, né? Que tinha uma preocupação com a alfabetização. Com o realismo, né? Sim. E Fortaleza estava vivendo, como diz o Santos de Azevedo, um momento assim um momento muito pacato em termos de movimento. Era o centro ali, era você ir para a Praça dos Ferreira, para o Café Java, beber e ficar flertando com as moças que faziam o footing. E o Antônio Salles, muito irrequieto, jovem na época, né? Para fazer um movimento, para mexer com essa cidade. É que era a Padaria Espiritual que mexeu com Fortaleza, né? Sim, aquele regimento, aquele programa de instalação da Padaria Espiritual foi tão forte, teve um impacto tão grande, que ainda hoje se discute que a Semana de Arte Moderna colocou alguns itens dali. Do programa como a questão da valorização da língua portuguesa, a valorização da nossa flora. Tudo isso está no regimento da padaria. Está entendendo? Então eu considero que esses momentos eles têm alguma coisa a ver com alguma coisa anterior. Por exemplo, nós tivemos depois o Grupo Siriará, do qual eu fiz parte, né? Em 79, e o Grupo Sim. Mas foi a ditadura militar. O Grupo Sim foi exatamente em cima do Grupo Sim, o Grupo Sim é de 68. Na época que chegou a questão... mesmo, a ditadura. Foi. Na época que chegou para assinar o manifesto contra a censura, o grupo dividiu-se.
o Grupo Clã. E o nosso Grupo Siriará foi em cima do AI-5 também, em 79. Você fala de literatura de catarse, é sempre uma reação. No Ceará tem. Tanto da Interessante. catástrofe como a influência do clima, Do clima. da seca também. Mas há uma catástrofe, porque a seca provocou a catástrofe. A seca provocou. O Adolfo Caminha, ele nasceu lá no Aracati, mas a mãe dele morreu na seca de 77. Então, em 97, estava ele escrevendo. E a fome de Rodolfo Teófilo também tem a sua... A fome, Isso, esses já é o livros, próprio- todos eles têm a ver, a fome e Dona Guidinha do Poço e Luzia Homem, são 3 livros que até o Alfredo Baldi utiliza no livro dele como 3 História concisa da livros que literatura, influíram, né, nos escritores de 30, da nordeste. geração de 30. Né? Ele acha que o Alfredo Baldi colocou isso, só que o erro dele na primeira edição Sim. de História Concisa foi dizer que Antônio Salles escreveu um livro de seca, e não é verdade, né? O livro dele, né, é um livro de inverno, né? Isso. Aves de arribação. Mas porque o nome Ave da Ribação é coisa que vai embora de seca, Exatamente. mas não é um livro de inverno. Aí foi que o Arthur Eduardo Benevides, muitas pessoas mandaram para ele escrevendo, olha, o livro não é de seca. Ele não tinha lido o livro, foi pelo título. Aí ele corrigiu na segunda edição. Com a leitura apressada. A leitura apressada, então eu acredito que seja isso. Agora, essa geração que eu falei de 1887 a 1897, essa década, era uma década de ouro, né? Porque não tinha facilidade que já tinha em 42. Né? Porque você pegar, por exemplo, o Adolfo Caminha escrever 2 livros impactantes. Primeiro, a Normalista, denunciando os preconceitos de Fortaleza. E ele escreveu um livro chamado Bom Crioulo, que foi proibido pela Marinha. Até recentemente, porque é um livro que trata da tortura na Marinha, das chibatadas que havia na Marinha, e contra a homossexualidade que tinha na Marinha. Ele denuncia isso. Um vanguardismo, né? É. Ele denuncia isso. no Questões livro. que Os hoje estão livros sendo... dele foram Todos todos livros impactantes. Pô, Adolfo proibidos, Caminha, para mim, é um censurados, gênio. né? Tá entendendo? É um gênio do É. nosso naturalismo e dessa época. É dessa época. Tanto que foi dado para fora da padaria espiritual. Quer dizer, um homem polêmico, sabe? Mas é preciso que seja rebelde para você escrever uma literatura rebelde. Não era lido no Ceará, Adolfo Caminha, mas um cearense lá na Alemanha, fazendo lá um curso, um professor lá citou o livro, O Bom Crioulo. Ele chegou aqui e disse, rapaz, o cara citando lá o Bom Crioulo como uma obra inovadora. Um negro, personagem principal na época da escravidão, e o pior, como homossexual, e da Marinha. Para a época, um Pra preconceito. época, aí todo mundo aqui empolgou-se para ler o Bom Crioulo. Né? Pronto, aí, se é bom na Alemanha, é bom no Ceará. Né? Mas, enfim, a literatura cearense ela tem muita coisa para a gente contar. Né? Exatamente. Bem, Geraldo Amâncio, como é que nós podemos também conceber esse espírito, esse pioneirismo, né, do Ceará na poesia popular, né, na cantoria, né? E, enfim, na cultura brasileira, né? Aqui o Ceará como berço de muitas surgimentos, efervescência cultural e artística. Você como um grande poeta, repentista, conhecedor dessa verve, né? E historiador, estudioso dessa produção toda. Você entende, você pode nos falar sobre esse pioneirismo, esse movimento que o Ceará de que o Ceará é useiro e vezeiro. Pegando na deixa do nosso professor Batista de Lima, 58, que foi também uma seca, naquele ano foi produzida uma obra-prima imortalizada pelo Rei do Baião. Setembro passou, Outubro e novembro. Patativa produziu essa obra fantástica em 58. E eu gostaria também de seguir mais um pouquinho nessa linha. Há um fato na história de Patativa que eu ignoro um pouco. É que negam o lado cantador de Patativa. Patativa, antes de ser escritor, cantou 30, 40 anos ao som da viola. De tal modo, de tal forma, que chamou um cantador alagoano que morava em Fortaleza, morava em Juazeiro do Patricício, desculpa, chamou para ir morar na Serra de Santana, que era onde ele morava, no município de Assaré,
que é o autor da toada ou da música de Triste Partida. Havia apenas os versos e o poeta João Alexandre Sobrinho colocou a música. Inclusive, isso deu uma questão muito grande. Desculpa. Que o João Alexandre não queria que Luiz gravasse, que isso era só para os cantadores. E foi a questão, mas depois deu certo. Então é isso. Eu sempre falei nessa história do pioneirismo cearense. Primeiro, a libertação dos escravos, né? A nossa academia, libertação dos escravos. Um dos primeiros cantadores da história cearense era seu conterrâneo, Fausto Corrêa Lima, do município de Lavras. Fausto. Conheço descendentes dele, tive agora com o tataraneto dele em São Paulo. Vamos lá. Em 1878, nasce Aderaldo Ferreira de Araújo, acho que é por aí, né? No Crato, depois vem morar no Quixadá. Eu sempre digo, era um cego que tinha uma visão maior do que todos nós. Sendo cego, montou uma creche em Quixadá, onde adotou 27 crianças. Não crianças de rua, que a essa época não havia essa tristeza que acontece por aí. Eram crianças órfãos que ele adotou e cuidou muito bem, certo? Inclusive, para quem tem fé, ele conta também que foi de um sonho que ele teve com São Francisco. Ele pediu por tudo para não ir pedir esmola. Aí chega o dom que você falou e ele começa. E sim, também o Ceará ainda tem essa, da fama, né? O cantador mais famoso de todos os tempos na história da cantoria do Nordeste do Brasil é o Cego Aderaldo. De tal forma que dizia um conterrâneo meu que ali nos anos 60, se você passasse no viaduto do Chá, no centro de São Paulo, com um chapéu, com um violão e com cego e com óculos de grau, lá vai o Cego Aderaldo, isso em São Paulo. Patativa do Assaré é indiscutivelmente o poeta popular mais famoso de todos os tempos, e é também do Ceará. Nós somos, no Ceará, em torno de 800 a 1.000 cantadores. Nem todos vivem exclusivamente da viola, mas é por aí o número, até porque, por uma pesquisa de José Alves Sobrinho, no Nordeste existem em torno de 4 a 5 mil cantadores. E os estados onde mais habita cantadores, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Depois vem o Rio Grande do Norte e tal. É uma história longa, mas é bem interessante. Eu vou só voltar aqui um pouco. A cantoria, a poesia em si, ela vem dos antigos califados árabes. Mas vamos trabalhar mais para cá. Depois de Maomé, Omar, essa coisa, eles vieram para Mauritânia, junto com os poetas. Os muçulmanos vieram e trouxeram os poetas. Um dos primeiros deles chama-se Ibn Fani, se não esqueço o nome, né? E daí vem os mouros, eu estou falando de 646 depois de Cristo. Daí os mouros, que vieram da Mauritânia, ficaram naquela região ibérica, trouxeram um instrumento de corda chamado rababe, que é o ancestral de todos os instrumentos de corda de toda a história. Ali há um movimento, você sabe muito bem, da literatura, que há duas coisas que eu acho muito interessantes. A literatura popular, ou a cantoria, nasceu no meio de intelectuais. Dom Diniz, um dos fundadores da Universidade de Coimbra, o sogro Pedro de Aragão e Paio Soares de Taveróis. Né? Então, nasceu no meio de intelectuais, mas pegou o nome de poesia popular. Acontece a mesma coisa aqui no Brasil. Os dois primeiros poetas que improvisaram aqui, Gregório de Matos Guerra, né? O Boca do Inferno, e o padre Caldas Barbosa. Há muita gente que confunde, dizendo que eles cantaram juntos. Não eram contemporâneos. Gregório de Matos Guerra de 1600 e pouco e o padre de 700 e pouco, 1700 e pouco. Aqui no Nordeste, há uma vacuidade muito grande. Desses dois, até chegar aqui, nascer aqui no Nordeste, um homem chamado Agostinho Nunes da Costa, na Serra do Teixeira, que é pai dos 3 primeiros repentistas de toda a história do Nordeste. Leandro, Guilherme e Ugolino. De tal forma que o primeiro cordel
se não me engano, é um trabalho que o Ugolino faz sobre os irmãos Guabiraba, que eram os valentões lá do Teixeira. Pelo menos é o primeiro. Está até aqui nesse livro, eu escrevo um pouco, não o cordel todo. Vamos lá. E aqui, um dos pioneiros da cantoria, como eu disse, aqui no Ceará, foi Fausto Corrêa Lima e o cego Aderaldo. E daí veio muita gente boa, né? Os próprios batistas vieram morar aqui, sendo do Pernambuco. Rogaciano Leite chega aqui mais ou menos em 1940 como cantador. Escreve um poema belíssimo que você conhece, chamado Iracema, né? E, de tão famoso que é, tem merecidamente uma das maiores avenidas com seu nome. E vem. Eu sou a geração de cantadores, nós temos mais ou menos a 12ª já. Eu pertenço, talvez, à 8ª geração, né? Há 60 anos que canto. E o povo pergunta sempre se a cantoria vai acabar. Essa profecia vem há muito tempo, como tem também do circo. O circo vem da Roma Antiga. A cantoria aqui no Brasil, ela tem em torno de 180 anos. E não vai morrer nunca. Porque se, por acaso, perdêssemos o púlpito de cantoria, essa força da poesia faria com que os cantadores cantassem um para os outros. É mais ou menos isso. Lindo, belíssimo, né? Eu acho que está revitalizando a cantoria nesse momento. Até porque, Selma, por exemplo, eu pus aqui no ar, em 2 canais de televisão, a cantoria, que não tinha espaço na cantoria, tá certo? Tudo que vai para a mídia é aceito. Eu sou do tempo em que cantador, para ser famoso, tinha que cantar no rádio. E aqui, durante 19 anos, eu coloquei a viola e o repente, uns tempos na TV Jangadeiro e outros na TV Diário. Então, quando a mídia abre suas janelas, aí a coisa acontece. Foi o que aconteceu com a cantoria. E não acaba nunca, como você disse, há uma renovação muito grande de talentos, de cantadores novos que são muito bons. Geraldo, o ponto mais importante, assim, dentro da poesia de cantoria, né? Essa poesia popular, qual o ponto mais marcante, o que mais atrai a atenção das pessoas? O improviso. O improviso. Porque o cantador, o improvisador, ele é um ator. Sim. Por exemplo, o cara disse assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui de um outro. Diz assim, José Alves Sobrinho, que foi um dos maiores cantadores que eu conheci, que não deixou a fama merecida, assim como o nosso Louro Branco foi o maior repentista que eu conheci. É uma coisa muito complexa para você explicar. Sim. Há o grande cantador e o grande repentista. Por exemplo, os irmãos Batista, o maior repentista deles foi Lorival. O maior cantador que eu conheci foi Dimas, que era irmão dele. Louro Branco era fantástico como repentista, era uma coisa linda, né? Feiticeiro. Então, por exemplo, deram um mote dizendo, chama-se mote. O maior do repentista não é o da rima, é o da métrica. Ele trabalha muito os 7 sílabos. Está entendendo? Sim. Eu estou muito feliz, sempre termina na última sílaba forte. Eu estou muito feliz na presença de vocês, feliz em ser convidado e vi a primeira vez. Quer dizer, coisa assim. Né? Isso vem automaticamente. Então, por exemplo, deram um mote, a Zé Alves Sobrinho, dizendo: quem perde, mãe já perdeu, o melhor doce da vida. Ele disse: saí com a namorada, deixei minha mãe na porta, ao voltar, achei-a morta em uma cama estirada. A vizinha aperreada disse à sua mãe querida: ontem fez sua comida, amanhã quem faz sou eu. Quem perde, mãe já perdeu, o melhor doce da vida. Um parente dele, que era o juiz, como é o nome? Doutor Manuel? Manuel Cândido Sobrinho. Eu estava em Caiazeira, na época eu morava lá. Ele disse: poeta, o mote é esse. Fui cambiteiro de engenho, de novo o 7 aqui. Hoje juiz de direito. Aí eu digo, vamos lá, meu Deus, lutando de longe venho, isso na hora assim, lutando de longe venho, já passei horas amargas, não tem mais quem conte as cargas que cambitei para o engenho. Hoje em dia, quando tenho de condenar um sujeito, sinto dentro do meu peito, moendo a moenda humana, fui cambiteiro de cana, hoje juiz de direito. Anote aqui, pois até no livro. Então, o momento maior da cantoria é o improviso, é você se colocar na dor do outro, no sentimento, na saudade, na alegria, isso aí. Né? E a memória é exatamente o grande motor disso tudo, né? Também. E os cantadores que nos antecederam tinham uma memória maior, porque a época, ele esteve falando aí, ninguém chamava romance, chamava folheto. Aliás, não chamava cordel,
Chama folheto ou romance. Depois que veio aquele cantel aqui, é que pôs essa história que tinha que ser cordel. Mas nunca ninguém disse, eu li um cordão. O cordão não é cordel. Eles tinham que gravar, no mínimo, 30 romances daquele para cantar. Quando eu entrei, aí o romance estava saindo, estava entrando a canção e o poema, que não é um improviso, é um complemento da cantoria. Lindo, belíssimo. Selma Prata, você jornalista, conhecedora da realidade, né, e da ficção como romancista, contista, cronista, como é que vê essa efervescência do Ceará, né, através dos tempos, aqui resgatada por esses dois ilustres acadêmicos? Como é que você enxerga essa efervescência e a continuidade dela? Houve uma redução no presente disso tudo, a televisão, o rádio, né? Os meios de comunicações, né, modernos influíram nisso, ou como é que você enxerga esse pioneirismo do Ceará? Se esse espírito ainda persiste, ou com que intensidade? Como é que você enxerga esse aspecto tão importante da nossa gente, nosso povo, Nordeste, aspecto cultural? Depois dessa aula aí dos dois mestres, né, sobre o nosso pioneirismo, eu acho que o pioneirismo do Ceará, ele continua, ele permanece. Esse marco do final do século XIX, com a Grande Seca, que o Batista falou, e que o nosso mestre poeta aí também complementou, ele realmente demonstra que esses acontecimentos, de alguma forma, isso eu vejo até hoje. Inclusive eu também tive uma catarse semelhante, né, nessa pandemia, que é um momento de um luto coletivo. Não falo só da minha parte, confinados. Então, sempre que há um evento trágico desses, eu acho que renasce aquela sabe, aquela emoção que a gente tem que colocar para fora. E o Ceará, só o Ceará, mas o Nordeste, com a geração de 30, que são da Semana de Arte Moderna, de toda aquela parte, a segunda geração do modernismo, que vem esse tema regionalista, que vem Graciliano e Raquel, e todos eles, eu acho que demonstra, e são considerados o melhor romance regionalista, que muitos pensam que só tem no Nordeste, mas o regionalismo é uma realidade nacional. Agora, ele foi teve mais densidade no Nordeste, eu acho que pelo sofrimento mesmo da região. A tese da catarse é muito forte, né? Esse sofrimento da região Nordeste, da seca, que a gente sabe que não é só um problema climático, é um problema social, principalmente, que a gente vê muito no romance de Raquel, no 15, em Vidas Secas, do Graciliano. A gente vê também na depois... trilogia O Tempo e o Vento, puxando ali para o também Rio Grande do Sul, né, do Érico Veríssimo, também, né? Guimarães Rosa, em Minas Gerais, né? Então, eu acho que essa coisa desses momentos, desses eventos trágicos, eles influenciam bastante em todas as criações, não só na literatura, mas na música, nas artes, de uma forma geral. Mas eu gostaria de destacar do pioneirismo, que eu acho muito importante aqui do Ceará, é que quando a gente pensa em academia, a gente pensa logo assim naqueles senhores, aquelas senhoras muito sérias, muito sem aquela empolgação dos jovens. Todas as academias, elas foram fundadas por pessoas jovens. A Academia Cearense de Letras, que é a primeira academia no estilo fundada no Brasil, a média de idade deles não era 40 anos.
Então, eu acho que não é só questão da idade que eu quero atenção, porque isso aí já gera outra discussão atual, que vem o etarismo, não é isso. Mas a academia realmente ela fez essa representatividade em trazer o Geraldo Amâncio. E outras representatividades. Agora eu falo, vou puxar agora que é um pioneirismo. Que é um pioneirismo. A representatividade feminina, que eu ainda considero baixa, apenas 30% da academia, que é uma coisa que está mudando. Né? Então, mas tudo é uma questão 77, a Academia Brasileira de Letras, né? Menos ainda. A cearense, né? Raquel de Queiroz. Isso. A Academia Brasileira de Letras ainda tem menos representatividade feminina e de outros segmentos. Mas você vê que também que ela abriu para a parte artística. Sim. Né? Então, a gente percebe que há um movimento para dar mais representatividade a aproximar da comunidade, aproximar da população de Fortaleza, do Ceará. Então, isso é muito importante. A padaria espiritual tinha esse aspecto, né, de agregar. Mas ela tocou num ponto aqui que eu achei interessante, essa questão da mulher, da participação da mulher. Os alunos fizeram uma brincadeira uma vez na UES. Vamos contar quantas ruas em Fortaleza tem nome de escritor cearense. Encontramos 66 ruas. 60 ruas com nome de homem e apenas 6 com nome de mulheres. Entendendo? Olha a diferença. Entre 4.000 ruas que havia na época em Fortaleza, hoje tem 5.000 ruas, né, na cidade. Mas, enfim, para você ver a participação feminina é pouco valorizada. Agora, a gente fazia uma brincadeira. Vamos para Oliveira Paiva, que eu moro na cidade do Funcionário. Oliveira Paiva que é um escritor, né? Sim. Aí você entra, vem para cá, na Rogaciano Leite. Continuando a viagem, né? Vou atravessar a cidade. Oliveira Paiva, Rogaciano Leite. Quando ela termina, você tem duas opções. Padre Antônio Tomás ou Antônio Salles. 2 grandes escritores, né? Sim. Quando termina Antônio Salles, você tem a Domingos Olímpio. Outro grande escritor. Termina Domingos Olímpio onde? Na Justiniano de Serpa. Grande escritor, foi governador do estado. Justiniano de Serpa vai acabar onde? Na Bezerra de Menezes. Também escritor. E termina onde? Não estou em Bezerra. A via literária, é uma via literária. Você fez um caminho. Mas isso é uma brincadeira que você faz com os alunos seus e fica interessante. Tá entendendo? Você faz todo o percurso. Agora, eu interrompi. Os escritores cearenses que eu acho são ícones, né? Começa a Zé de Alencar. Ninguém pode esquecer, Zé de Alencar tem 2 livros da literatura cearense, que é Iracema, que é o maior livro até hoje publicado, e o Sertanejo, que ele veio aqui pesquisar, foi o último livro dele. Iracema de 65 e o outro de 74. Ele veio pesquisar. É um livro inacabado, né? Mas ele veio pesquisar aqui. Ele foi um autor carioca. Os romances de Zé de Alencar, romances cariocas. Romances urbanos, né? Urbanos, porque carioca. Na segunda fase, né? Quando eu fui fazer meu concurso para a UES, eu disse, olha, não é para ser romances de costume, romances urbanos, é para ser romances cariocas, porque os índios olhavam para o Rio de Janeiro e diziam carioca, que é Casa Branca. E esse livro de Zé de Alencar só tem personagem branco. Você não encontra negros no Zé de Alencar. Observação muito pertinente. Você não encontra. Olha, pode procurar. Eu li a obra dele.
e que são das maiores do Brasil. Que se nivela com o Grande Sertão, que eu considero, os 5 maiores romances nossos está Iracema no meio. Grande Sertão Veredas e o Dom Casmurro. Depois Iracema. O próprio Machado achava o José de Alencar o maior romancista. O maior romancista. José de Alencar era. E morreu com 44 anos. É, muito jovem. Morreu jovem, 44 anos, e deixou uma obra imortal. Selma Batista, só uma pergunta. Interrompi. Não, tá lindo, desculpa também. Na padaria espiritual, havia mulheres? Não. Também eu tava... Não havia mulher. Então, isso é um reflexo da sociedade que se vive. Se a gente começar a abrir isso aí, vão surgir mais mulheres. No último prêmio Jabuti, as mulheres foram maioria que se inscreveram. Maioria, é um dado importante. E hoje, assim, no Ceará, a gente tem uma nova geração e muitas mulheres escrevendo. Essas escritoras contemporâneas daqui são, assim, que têm um reconhecimento nacional. A Academia Fortalezense de Letras tem um número bem expressivo de mulheres. Né? Sim. Mas é metade, vamos dizer. Chico. Tá bem, tá ótimo. Metade, é isso mesmo que a gente quer. Na padaria espiritual tinha um padeiro chamado, que era Batista, o nome dele, né? Era Sabino Batista. E o Sabino Batista era dos batistas lá, dos poetas lá da Serra do Teixeira, né? E ele veio, e quando passou pelo Icó, ele conheceu a Ana Nogueira, parente do Nogueira Acioli, e casou-se com ela passou a ser Ana Batista, que é uma escritora. Mas na época havia, primeiro, Francisca Clotilde, né? Já começou a escrever na época da padaria, mas não participava da padaria. Francisca Clotilde escreveu um livro revolucionário em 1905, que é A Divorciada. Olha o tema desse livro. Emília de Freitas, na época da padaria, escreveu A Rainha do Ignoto, que é um livro fantástico, mas não participava do grupo, não era aceita do grupo. Como disse a Selma, a sociedade não estava preparada ainda para isso. A padaria era de homens. Exato. Olha, as mulheres só participaram porque no final da padaria, quando ela começou a definhar, as reuniões passaram a ser nas casas dos casados, dos padeiros. Aí as mulheres estavam ali perto, mas para presenciar. Batista, você poderia nos elucidar para os nossos ouvintes, né? Essa denominação, padaria espiritual, forneiro, etc. Esse nome que o Antônio Salles idealizou, né? Idealizou, porque Antônio Salles era um gênio, rapaz. Antônio Salles, é pena que ele foi embora para o Rio de Janeiro, porque a padaria acabou-se, porque Antônio Salles foi para o Rio de Janeiro. Teve que ir ao emprego federal e foi embora. E aí a padaria começou a ficar muito institucionalizada. Vamos fazer reuniões lá em casa. Presidente, vamos lá para casa, fazer reuniões, na casa do fulano. Aquele espírito que tinha de anarquia, de brincadeira, de piada, o cara tem que contar uma piada. E se a piada não tivesse graça, o cara tem que pagar o café para os outros. Entendendo? Mas chegava lá, tinha o café pronto, cheio de croquetes, aquelas meninas... Perdeu a espontaneidade, né? Aí perdeu. E muita gente deixou de ir para as reuniões. Mas e se Antônio Salles tivesse estado aqui na época, a padaria não tinha se acabado. Então, Antônio Salles forjou uma coisa brilhante. Vou criar uma padaria. Uma padaria. Só que os padeiros, os escritores, vão ser padeiros. E fez um negócio assim, de repente, ele chegou lá na Praça do Ferreira, no Café Java, para os amigos, porque ela nasceu no Café Java. Né? Nasceu no Café Java. Depois foi que alugaram aquela casa lá na Barão do Rio Branco, mas depois já estava funcionando o Café Java. Café Java era um quiosque, né? Era um quiosque do Mané Coco, né? Chamava Mané Coco, né? E Mané Coco era irresponsável, é sujo, cheio de carrapicho. Lá eles mandam que o Mané Coco faça uma limpeza dentro do programa de instalação, eles botam que Mané Coco limpe, porque era sujeira a Praça Ferreira ali. Viu? Mas enfim, a questão de colocar como padeiro foi brilhante para o Antônio Salles. Ele pensou uma coisa impactante. É uma padaria. O livro é o pão do espírito, né? O pão do espírito. Pão do espírito, a metáfora. Aí ele começou, o pão do espírito tem que ter a padaria. Mas padaria espiritual. Sim. Quando ele lançou a ideia para os colegas, ele já levou tudo quase pronto, rapaz.
entendendo? muita espirituosidade, É um né? cara inteligentíssimo. Foi um concurso federal, passou, foi para o Rio de Janeiro, mas ficou lá divulgando. E o Sabino Batista era o secretário que mandava as correspondências. Cada padeiro tinha que mandar determinado número de jornais, era o pão, né? Para o exterior, para outros estados. E isso divulgou a padaria. E plantaram a semente da Academia Cearense de Letras. Que veio daí, né? É, Porque 94, né? 2 anos depois, isso já passou. Muitos padeiros, eles entraram como acadêmicos da Academia Cearense de Letras, que era a Academia de Letras, depois passou a Academia Cearense de Letras. É. O título, quer dizer, o pão, o jornal, né, da academia, quer dizer, valorizava o próprio livro, né, a Agora, leitura. você tem em que si. ver que na literatura cearense a poesia ela é muito forte. Começa lá com o Juvenal Galeno, viu? Isso. Forte. A poesia, tanto a poesia, essa poesia popular, como a poesia também, essa, né? A poesia que eles chamam clássica, assim. Lá. E outra coisa, Batista, não estou você vai dizendo, por exemplo, o que também eu gosto muito da padaria, porque não excluía, tá entendendo? É isso que você está dizendo. Por exemplo, tem uma trova do Antônio Salles, que ele diz, olhando para uma mulher bonita, ele diz, só vi uma criatura que mostrou indiferença com a tua formosura, foi um cego de nascença. Olha, e tinha um detalhe interessante aqui, eu falei aqui no Juvenal Galeno, mas você tem, por exemplo, Padre Antônio Tomás. Olha, verso e reverso, contraste, aquele poema Contraste, é uma coisa impressionante. Padre Antônio Tomás. Autor também de O Palhaço, né? Tem um poema dele também. Também. Né? É um excelente poeta. Aí você chega, por exemplo, Arthur Eduardo Benevides. Um poeta excelente. Você tem um poeta hoje, entre nós aqui, chamado Luciano Maia. Sim. Está vivo aí, escrevendo. Luciano Maia, que ele ainda imita um pouco a geração de 45. Luciano Maia é o maior poeta cearense atuante hoje. É Luciano Maia. Muito antes. Pois é, mas o que eu acho é que falta assim, uma divulgação, um estudo, sabe, sobre esses poetas. Antônio Salles também fez poesia, mas a gente só estuda o que dele? Ave de Arribaçãs. Nem estuda o poema dele, né? Ainda estudo porque a UFC, na sua época de ouro, né, divulgava os livros, né, pelo vestibular. É naquele tempo. Né? Pois é. Depois fica esse. Mas nós temos grandes poetas, né? Você tá vendo aí o menino ganhou o prêmio Jabuti, né? Maílson Furtado, cearense lá de Vajota. Eu fui lá, conheci lá o local, dentista lá, odontólogo, quer dizer, movimenta, prêmio Jabuti. É artista também, né? Artista, cearense. Artista de teatro. Passando aqui para outra parte de falando sobre os livros dos autores aqui presentes, Selma Bodum, né? É o último romance seu, é isso? São 2 romances, O Segredo da Boneca Russa, Sim. E este Bodum, a sua última, quer dizer, mais recente obra, certamente outros projetos virão. Né? Ele é um divisor de águas na sua literatura. Né? Podemos dizer que ele é a interiorização da sua obra. Você falava nas obras anteriores, a vida citadina, etc. E aqui você se volta para suas raízes interioranas. Vou falar brevemente sobre a construção dessa obra, o impacto que ela teve na sua produção. Como eu já introduzi, né, na minha apresentação, depois desses livros que eu considero urbanos, porque eles se passam, o cenário é um cenário urbano, do Segredo da Boneca Russa e do próprio Confinados, eu senti essa necessidade de me voltar para o interior. O interior é uma metáfora para o meu interior e o interior. Do Ceará, do Nordeste, né? Não se passa nem no Ceará, se passa em Alagoas essa história. Sim. Mas que eu considero, se passa no Nordeste, que eu acho que é a grande nação nossa aqui, o Nordeste, né? Então eu senti mesmo essa necessidade. Foi um momento também assim que eu estava passando pelo falecimento da minha mãe no ano passado, né? E as histórias que ela me contava, tinha muita coisa na memória, do meu pai também. A minha mãe era de região praieira, mas o meu pai era do sertão mesmo. E apesar de terem vindo jovens para Fortaleza, e aqui se conheceram, aqui casaram e formaram família,
mas eles mantinham aquela memória, né, das raízes da família, dos costumes, né, da cultura local. E foi quando me veio essa ideia de resgatar também os povos originários brasileiros, que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente fazer também na contemporaneidade, é você fazer esse resgate das suas raízes, é a raiz do Brasil, né? E o Nordeste foi onde o Brasil começou, no sentido do colonizador. Um livro de memórias. Sim, então quando eu crio essas duas personagens, que são descendentes dos povos originários, que elas sofrem essa aculturação de irem para uma capital, de irem para uma cidade grande, que eu acho que isso é uma coisa importante, porque você não deixa de ser uma violência que se comete contra essas pessoas, essas etnias. Então, elas mesmas, elas não queriam mais nem lembrar das suas origens, elas acabam entrando na onda da cidade, do urbano, para poder atender aquela expectativa das pessoas com as quais elas passaram a conviver. E aí uma delas resgata essas raízes também, volta para o interior. Então, foi uma coisa que eu acho importante, foi um divisor, tanto que o meu novo projeto literário, eu vou seguir nessa linha, já iniciei, né? Provavelmente vou passar uns 2 anos nele, próximo ano, no final Editora do ano. 7. Isso. Pois é. Que bom. Batista de Lima, Uma Casa Toda Mãe, Crônicas. Sim. Ave Saudades é uma das belas crônicas que você escreveu, né, dentre tantas, e parece que está um pouco de Drummond de Andrade ali, aquele, né? Saudade mesmo. Como é que essa obra surgiu em termos de... É um resgate também das raízes, que é a casa da infância. É a casa da infância, e a casa, que é uma casa comum, certo? Mas a casa ela é construída pela mulher de dentro para fora e construída pelo homem de fora para dentro. Vamos pensar nisso. Perfeito. O feminino está interno. A mesa, a cama, a casa, a rede, certo? Por fora está o alpendre masculino, terreiro masculino. Então, masculino e feminino. Excelente percepção. Agora, interessante é o alpendre na casa, porque é quem primeiro dá boas-vindas a quem chega, mas é o último que dá adeus a quem parte. É o alpendre. A mesa na casa, ela tem importância grandiosa. É o parlamento, é o poder legislativo, é onde todo mundo vai. E todos os problemas são resolvidos. E ela ouvindo ali, gravando tudo. Certo? A cama, importantíssima, né? A alcova, a cozinha, a cama, a cozinha, né? Por conta faz a ponte, cozinha, mesa, cama. Cozinha, mesa, cama.